Pessoal, estamos aqui no podcast da ABMS, quinta temporada, e por falar em educação. Muito especial porque acontece especificamente no evento do SEBESP, aqui no 16º SEBESP em Mogi das Cruzes, e eu tenho a felicidade de estar aqui com dois grandes amigos, as maiores autoridades da educação superior brasileira, com toda certeza. Professor Henrique Sartori, doutor Henrique Sartori, um amigo, hoje no Conselho Nacional de Educação, já foi secretário de Regulação da Educação Superior, secretário executivo do Conselho Nacional de Educação, secretário executivo do MEC, nosso ministro ali, inclusive por algum período, e sempre na condução das grandes políticas públicas. Então, primeiro, muito obrigado, Henrique, de estar aqui com a gente nesse podcast. Isso, obrigado. Bom demais. Vamos aqui, tem um tema bastante desafiador para tratar, e não poderia ser diferente, Yara. Que felicidade estar aqui contigo. Yara, recentemente, até nas homenagens do INEP, a mãe dos sinais do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, quando o INEP foi comemorar o aniversário da lei, né, Yara? Você foi ultra reverenciada, referenciada ali. Então, obrigado por estar aqui com a gente para discutir políticas públicas, participação em políticas públicas. Vamos começar aqui então, Henrique? Bora começar, Bruno. Vamos lá. A gente propôs aqui para a nossa conversa, Yara, tratar da importância de se participar das conduções, até no próprio Ministério da Educação, nas séries, no INEP, no Conselho Nacional de Educação, das discussões em torno da avaliação das políticas públicas, discussão de novas políticas, reformulações, como é natural, né, das políticas públicas. Você formula, implementa, analisa e reformula, aprimora a partir das experiências de uma política pública. A lógica, Henrique, que você conduziu muito bem, eu acho que a gente pode até começar pela fala da secretária aqui, na abertura do SEBESP, que tratou da recomposição, da recriação dos CCPARs, que foi encerrado ali no início do governo Bolsonaro. Acho que é uma grande responsabilidade essa retomada. Eu queria que você falasse um pouco sobre a retomada dos CCPARs e o que foi a sua experiência com esse órgão consultivo especialíssimo e especializadíssimo ali nas séries. É um órgão qualificado, né, Bruno? Boa tarde, uma alegria poder compartilhar isso com vocês. Dois professores aqui na minha frente, com toda humildade, pedindo licença para a gente conversar. O Bruno, um profissional da qual admiro muito, contribuiu muito e contribui muito em tudo o que faz para a educação brasileira. Bruno, está de parabéns a sua atividade incessante. Yara dispensa elogios, é uma referência para nós, aprendo muito com você, Yara, cotidianamente, porque além de conhecer com profundidade o sistema, né, fez parte da constituição dele, né, em grandes frentes, seja na avaliação, na regulação, ativa, né, operadora, e fico muito feliz em poder compartilhar isso e com os colegas da ABMS, da qual eu fico muito feliz na quinta temporada. Já não é a minha primeira contribuição, então fico feliz em retornar aqui, sinal que está dando certo, ou que o pessoal está gostando, né? Ou pelo menos falando pouca besteira, né? Então o podcast que falar em educação também, eu acredito que é uma iniciativa muito importante da associação, né? Na presidência do nosso professor Celso, então fico muito feliz em poder contribuir e fico à disposição de vocês sempre. E retomando o ponto, para não sabonetear muito, né, Bruno? CCPARs é uma construção coletiva de suma importância para o sistema da regulação da educação superior brasileira. Quando eu tive a oportunidade de chefiar, de liderar, na verdade, as séries, através de todos os servidores que ali trabalharam e trabalham, uma das questões mais importantes era a interlocução, não somente com a sociedade civil, mas com todos aqueles que operam e que colaboram para o sistema federal de ensino, sobretudo da educação superior, né, que envolvia as séries. A CCPARs foi criada, acredito eu que no ano de 2014, pelo secretário Messias. Nós continuamos aquele trabalho naquele momento e foi muito relevante porque todas as modificações normativas que perduraram desde 2004, 2005, né, a portaria 40, né, a tão falada portaria 40 na época, né, ela foi rediscutida, reanalisada e reavaliada no ambiente de CCPARs, né? O decreto 9057, o decreto do EAD, que regulamenta
transparente e participativa. Não havia agenda oculta, não havia agenda outra que não seja aquela que era colocada à mesa dos pares. Nós fomos testemunhas, né? E os pares as suas discussões, traziam as suas necessidades, as suas lamentações do sistema, os apontamentos necessários para a revisão. Então ali eu me recordo muito bem, inclusive herdei esse trabalho, eu acho que é importantíssimo nós também levantarmos, herdei este trabalho, né, do CC Pares na constância da equipe também que trabalhou com Maurício Romão. Né? Então ele trouxe isso na transição entre nós ali, ele também destacou a importância da contribuição do setor, né? Que eu acho que é muito importante. Então, por muitas das vezes os técnicos, os dirigentes, né? Aqueles que estão à frente das autarquias ou até mesmo das secretarias, do ambiente privado, público, eles ficam muito fechados nos seus procedimentos, né? E pouca vivência do próprio sistema, pouca vivência prática, né? Aquilo, a mão na massa, o pé no barro, e que os dirigentes, os diretores, os professores, coordenadores, né, consultores que podem ajudar o sistema precisam dessa interlocução. Então, naquele momento, eu me recordo bem, Bruno, que a 9057, o decreto 9057, que inclusive foi lançado, não sei se vocês lembram, no CBESP de Gramado, né, que era uma entrega do ministro naquela época, falou, vai lá entregar e tal, com muita dificuldade também, muita gente trabalhando contra, outros a favor, mas todos discutindo na mesa, de forma participativa. Veio a portaria 11 e depois o decreto 9235 e a família 20. Todas essas portarias, todas essas normas foram discutidas no CC Pares, né? Foram discutidas inclusive as suas modificações. Né? Então isso vale muito, porque a reestruturação desse conselho consultivo ele é muito relevante para o gestor. Então acredito que a secretária Marta ela acerta em resgatar esse importante locus de discussão regulatória e ao mesmo tempo fortalece a participação da sociedade civil no ambiente regulado, né? Porque querendo ou não, a regulação tem que olhar seus clientes, né? Então se a gente parte do princípio, Bruno, Yara, que é a política pública, uma das 4, né, divisões da política pública, teoricamente falando, está aqui um cientista político aqui que gosta muito da discussão de política pública, uma delas é a política pública regulatória, que cria normas, né, de procedimentos entre os agentes que o Estado confere alternativas de participação. Então, essa política pública nada mais, nada menos é que o governo em ação. Então, se o governo olha para esse exemplo que você trouxe, Bruno, e fala, olha, é importante a participação do setor, do ambiente regulado na condução da regulação. Isso é muito bom, porque, querendo ou não, é uma entrega que o Ministério faz e é uma entrega que o Ministério precisa fazer, né? É um ambiente muito fértil, né? É um ambiente muito fértil. Me parecia um ambiente muito fértil, Yara. E uma parte da sua fala, Henrique, me instigou aqui, porque ontem, logo na fala da secretária, os repórteres prontamente fizeram a pergunta, Bruno, mas não teve um GT, não teve grupo de trabalho no CNE, na própria SERES, no INEP, não tem grupos de trabalho discutindo e produzindo? Eu talvez atrevidamente fiz uma ressalva que o grupo de trabalho ele é mais para você condensar elementos, trazer discussões e insumos, democratizar as várias falas que chegam, Yara, e você foi do CC Pares, foi membro titular do CC Pares, e com alguns bonés, né? Assessora da presidência da BMS, diretora técnica da Abraf, você tem uma empresa de consultoria, que é a Edux 21, que tem responsabilidade direta no resultado do seu cliente, que é isso que o Henrique falou, né? Você transmitir segurança jurídica, segurança regulatória para o investidor, o mantenedor, a família falar, vamos apostar em educação, vamos fazer isso. Como é que era esse ambiente que você sente do CC Pares? Porque, de forma muito sintética, eu falei para a repórter o seguinte, o GT é mais para condensar elementos. O CC Pares funcionava como o seguinte, e o Henrique coordenou isso. Fecha essa porta e vamos conversar de verdade aqui sobre isso e fazer um diálogo construtivo. Era um pouco isso, Yara? Sim, eu quero mais uma vez agradecer à BMS o convite, de também estar participando dessa 5ª temporada, também já participei de outras, acho que está dando certo, né? Claro. Porque a BMS, na figura do presidente Celso Nisquet, novamente surge esse convite, que muito me agrada, cada podcast é único,
aqui somando, participando junto com o Bruno Coimbra, que de fato é uma grande liderança do setor, é uma pessoa que a cada dia se revela e demonstra muita competência em tudo que ele conduz, e um prazer dobrado em ter aqui junto comigo o Henrique Sartori, que eu sou admiradora, ele sabe, né? É um carinho muito grande, com quem eu só aprendo. Todas as meus desafios, eu tenho a chance, a oportunidade de socializar com ele, de trabalharmos juntos, de produzirmos conhecimento juntos, né? Já escrevemos algumas obras, algumas publicações juntos, eu, Bruno, a Sartori, inclusive hoje, né, acabamos de lançar um livro muito importante que trata da regulação da educação superior pelo prisma do direito educacional, e assim é um privilégio integrar esse grupo de autores, onde eu destaco todos que participaram, mas principalmente os dois que estão aqui. O Bruno é responsável por um capítulo e a honra de ter tido Sartori prefaciando esse livro. Um luxo, um luxo, né? Um luxo. Então, assim, por essa oportunidade. De fato, para mim foi um aprendizado imenso de ingressar no CCPares em 2014, na sua criação, quando o secretário era o Messias. Então, quando o Messias estava na secretaria, ele instituiu o CCPares, que é bom dizer, né, é um órgão consultivo, né, não é deliberativo, claro, mas ele funciona como instância consultiva subsidiar o secretário nas suas deliberações. Então, assim, eu tive esse privilégio de ter sido indicada pela BMS, pelo fórum, cheguei no primeiro CCPares e permaneci nesse aprendizado durante muito tempo, inclusive junto ao secretário Maurício Romão, que é uma pessoa que eu mando um grande abraço, com quem eu aprendi muito, muito carinhoso também quando conselheiro, e continuei quando o Sartori assumiu a secretaria como secretário das séries e a presidência do CCPares, porque o secretário coordena o CCPares. Então, assim, foram momentos muito importantes, e de toda essa trajetória que eu tive no CCPares, e o meu suplente era o Rui Otávio, né? Então, pelo fórum, pela BMS, eu era titular, e o Rui Otávio era o suplente, mas felizmente ele sempre esteve, então a gente nunca quis que funcionasse como uma suplência, mas ele e o Sartori permitiu isso, quando secretário, que os suplentes também participassem dos membros efetivos. Então, isso enriqueceu muito o debate. E eu quero destacar aqui, não que os demais não tenham sido momentos importantes, mas o momento da coordenação do Sartori no CCPares, porque foi um momento de uma revolução na educação superior. Por quê? Porque ele assumiu decretos, mudou a portaria 40, que nós já não aguentamos mais, de tanto recorte, tanto remendo, tudo estava na base legal. Em 2006. Então, em 2006, teve o decreto e teve a implantação do EMEC, não é? Então, assim, e o Sartori assume em 2 anos, eu digo que aquela gestão, na verdade, em 2 anos, cumpriu 4 anos. Sem dúvida. Porque foi um compromisso dele, né, de mudar a base regulatória significativamente. E nós podemos olhar, pode não ser a melhor base regulatória da história da educação superior, mas eu tenho na minha vida pública e também privada um princípio. A construção, ela é possível historicamente. Nunca é a ideal. A construção, a entrega, ela é sempre resultado de uma construção histórica possível da negociação, do consenso. E, com certeza, se fosse uma regulação que saísse exclusivamente da cabeça do secretário Sartori, talvez tivesse saído mais avançada ou não, mas coube a ele conduzir de forma democrática, transparente e colocar para aprovação da Casa Civil, do ministro, de toda a estrutura de governo, um produto de uma construção possível, histórica possível, não aquela que eu quero,
não é? Não é a construção que a Yara deseja, é aquilo que é possível a partir de princípios democráticos, a partir de princípios de sustentabilidade, a partir de um debate e de uma relação dialógica com todos. Então, eu gostaria de trazer esse destaque e dizer uma outra coisa importante também. Na fala agora do Bruno, me abriu esse insight. Primeiro, assim, o CCPares não substitui a figura da SERES, em momento algum. Em absoluto. Não é? A decisão é sempre do secretário. Isso. Eu nem digo que é da SERES, é do secretário. E uma outra coisa, qual a diferença? O CCPares inibirá a criação de GT? Inibirá a criação de comissão? Nunca. Porque sabe o que eu penso, assim, fazendo uma visão... O grupo de trabalho é uma visão vertical sobre uma temática. Então, assim, eu pego um tema, educação à distância, e faço uma construção vertical que vai da base aprofundando ao máximo aquele tema que está sendo objeto daquele GT. O CCPares não. O CCPares tem uma... Porque ele faz o quê? Ele tem uma visão transversa, horizontal. Ele trata de todos os temas verticais e traz para a mesa da construção teórica, né, científica, enfim, o quê? A possibilidade de unir esses vários temas que foram tratados de forma vertical. E ter um produto, né? E aí, isso é conhecimento. Isso é conhecimento. Avançar. Isso é produto científico, tecnológico de conhecimento. Porque, assim, quando eu sou convidado e já fui representando a BMS, participou de GT, de alguns GTs que eu já participei, eu recentemente também, até com Bruno Coimbra, GT de AD, GT de medicina, enfim, a gente tem um mergulho vertical naquele tema. Profundo, né? Profundo, denso, mas naquele tema. Quando você vai ao CCPares e o secretário apresenta a pauta, propõe a temática, o que cabe aos membros do CCPares? Cabe que eles tenham condição, por competência e conhecimento, fazer essa ligação, esse vínculo horizontal e transverso, dentre as várias temáticas, tendo sempre como referência a educação superior de qualidade. Isso eu acho que é fundamental. Então, assim, e por isso que eu parabenizo a secretária Marta Bramo pela notícia que ela nos passou ontem aqui no SEBESP, que vai reeditar e que já vai sair a portaria. Agora, eu só queria, né, colocar o seguinte: ser de GT já é um compromisso enorme. Imenso. Agora, ser um membro do CCPares requer muita experiência e muita maturidade na educação superior. A responsabilidade é muito grande. É muito grande, né? porque você está ali se colocando. E essa competência que eu trago aqui para ver se o secretário, né, que tem experiências imensas, muito maiores do que eu já tive e tenho na educação superior e na vida também, eu queria ouvi-lo sobre isso, porque é o seguinte: ser membro do CCPares, além de ter um compromisso imenso, você está ali sendo uma pessoa que vai subsidiar um ato de um secretário de governo, de um MEC, que é, hoje, sem nenhuma forçação, o posto mais complexo do Ministério da Educação. É da esplanada inteira. Nossa, É ser secretário das SERES. Então, assim, eu, membro do CCPares, estou ali, e para que eu possa subsidiar o secretário numa análise que não pode ser uma análise somente técnica. E absoluto. Tem que ser uma análise técnica, política, madura e, como o secretário muito bem disse, alguém que já tenha tido uma vivência no chão de fábrica. Não, posicionado. Corre o risco Você de tem ser atendido em algo que tenha pedido, né, Yara? Inclusive, e não seja... Não, você tem que ter uma visão desejado. posicionada. E uma coisa que eu queria, só para concluir essa parte, se me permitem, é assim: além de tudo isso, que deve ser o perfil, né? Quem sou eu? Mas eu estou aqui, como eu fiquei muitos anos no CCPares, então, assim, qual é o Como você é a mãe dos sinais. Sou a mãe dos sinais, né? Foi Implantei os requalificada sinais. lá. O pessoal olhou para ela e falou: não tá dando para falar mãe mais não. Vamos colocar irmã Irmã mais dos velha, sinais, conselheira dos sinais. Então, assim, o que eu penso? Além desse membro, né, dessas pessoas que estarão lá designadas por portaria do ministro, terem essa maturidade política, competência, maturidade política e técnica, essas pessoas precisam ter, assim, entender que ali não é um locus, não é um espaço de defender os interesses próprios, Isso. nem os interesses de quem você representa. Então, eu não estou ali para defender os interesses da associação A, B ou C, da empresa que eu represento, não. Eu preciso estar ali
desprovida de tudo isso e entendendo que eu estou ali representando o que eu acho que é o melhor para o Brasil, para a educação superior. Sistema, né, Yara? E ao entender isso, entendendo o papel difícil, pesado, estratégico. Cada vez que eu olhava para o Sartori, quando ele trazia aquele documento, aquele material maravilhoso, riquíssimo, para o C.C. Pares opinar de toda mudança legal, eu olhava e dizia, meu Deus, tão jovem. Dizia Sartori. Eu pensava, tão jovem, Lá talvez... se vão quase, eu acho que 7 anos. Eu dizia assim, tão Tá mais jovem ainda. Mas sabe o que eu dizia? Eu pensava na minha cabeça, tão jovem e tão inteligente, tão preparado. Não, mas aprendia muito. Eu dizia assim, ó, sim, mas eu dizia, tão jovem, tão inteligente, conduz com brilhantismo, não se impõe. Uma pressão gigantesca. Gigantesca. Né? Não se impõe. E eu acho que é da idade do meu filho. Mas, eu pensava isso. Mas, Yara, você fez dentre as palavras que você traz pra gente aqui, os ensinamentos que você traz pra gente, você falou em transparência. E eu acho que o C.C. Pares, eu acho que agora o Henrique, na condição de conselheiro do Conselho Nacional de Educação, presidente da Câmara de Educação Superior, seguramente vai participar de alguma forma do C.C. Pares, como tinha cadeiras, né, do INEP, enfim, essa participação plural no C.C. Pares. E a Yara comentou sobre a transparência. Eu adicionaria a transparência, Yara, ou é uma decorrência da transparência, Henrique, a não surpresa do regulado. Isso de você fazer surpresa para o regulado, tramar para o regulado, isso não é, ou não deve ser natural de um processo regulatório para definição de uma política pública que vai ampliar o acesso à educação com qualidade. Queria que você comentasse talvez um pouco, Henrique, dentro dessa condução, a partir dessa transparência, dessa construção plural, o seu pensamento hoje na cadeira de presidente da Câmara de Educação Superior, participando do C.C. Pares. Inclusive, especialmente porque no Conselho Nacional de Educação você lidera algumas comissões, alguns GTs, então, vai com uma carga de muita qualidade de informações para também participar desse C.C. Pares. Qual a sua impressão que vai ser a participação, vamos colocar assim, do Conselho Nacional de Educação nessa reconstrução? Eu acredito assim, Bruno, que até uma piada, né, que a gente sempre fazia no C.C. Pares, e o setor vinha com essa piada e eu achava interessante, mas depois eu parei para refletir, porque todo mundo falava assim, olha, todas essas portarias tem que vir, tem que acontecer, tem que vir essa discussão nova, só não deixa acontecer dia 25 de dezembro. Porque, não fique nada entre o Natal e o Réveillon. Porque o pessoal tira férias, todo mundo quer fazer alguma coisa. E aí geralmente vinha, né? Todas as novidades vinham lá, 30 de dezembro, né? Agora, recentemente, 40, inclusive... 31 agora. 31, né? Veio uma portaria no 31 de dezembro, último dia do governo, e foi uma portaria que causou, né, um rebuliço danado. Mas, obviamente, veio um governo novo, refez, reordenou, e essa oportunidade de reordenação desse conselho, acho que ela é fundamental. Obviamente a gente tem que parabenizar e alertar. Demorou também, né? Porque todo mundo queria que isso retomasse, né? Essa atividade propositiva da entidade regulatória, né? Então, o que acontece nesse contexto todo? Levando para o conselho, a responsabilidade é grande, porque eu sou o conselheiro mais jovem ali da turma, né? Temos outros da mesma idade, outros um pouquinho mais velhos. O mais jovem, mas o mais experiente? Não, acho conselho, que não. Eu deixo o mais experiente pro Cury, o pessoal que tá lá há 70 anos já. Inclusive, então, toda a gratidão ao Cury, né? Que agora, claro, o mandato dele de presidente. O Cury é um grande professor, sensacional. É um cara que sabe nos orientar muito bem. Então, trazendo esse resgate, né, para o próprio Conselho Nacional de Educação, Bruno e Yara, o que acontece? Cria-se uma expectativa aonde as instituições possam dialogar com o governo, né? Então, se um canal é fechado, se um canal não existe, é natural que a água vai encontrar um caminho. E talvez até entre elas... Como diria Manuel de Barros, né? O poeta do meu estado, a água encontra seu caminho. Então, vai encontrar um lugar. Uhum. E, geralmente, onde que se encontrava esse lugar? Ou, pelo menos, tentava se reverberar? No Conselho Nacional de Educação, né? Então, é ali onde as entidades participam do projeto de indicação, né? Que porventura já vai acontecer novamente.
Ali onde as entidades protocolam seus projetos, apresentam suas pesquisas, apresentam seus recursos, indicam novidades, né? Pedem audiência. Então ali, já que a dinâmica ministerial ela é tomada por uma agenda muito intensa, por muitas vezes o secretário, o ministro, ele não consegue ali parar com um tempo de qualidade para ouvir, né, a sociedade, então ele obviamente reverbera isso no conselho. E a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande, eu falo com os meus pares, conselheiros, né, de nós abrirmos o máximo possível e impossível o conselho, principalmente a Câmara de Educação Superior. Porque falando por ela, né? Ainda falando por ela. O que acontece? Nós temos que abrir, nós temos que falar, nós temos que mostrar o que acontece, justamente por isso, Bruno. Não há nada oculto que não vá ser revelado. Não é? Não é? Não é? Então, um dia, se um documento ficar ali sendo discutido em mãos, em 4, em 2, uma hora ele vai sair. E eu costumo dizer com toda a humildade possível de alguém que trabalhou lá dentro. Não tem informação, né, secreta em um governo. Né? Não existe. Alguém vai ficar sabendo, alguém vai ficar na pauta, alguém vai discutir, alguém vai compartilhar, outros órgãos vão participar dessa discussão. Então não adianta achar que a sua ideia, que aquela proposta, que o seu ideal vai ser o único, porque a sociedade brasileira requer assim das instituições. Então nós temos uma maturidade enquanto república, Yara, de termos, independentemente dos governos da ocasião, uns mais fortes, outros menos, numa pauta de modificação, né, das instituições, mas nós temos instituições sólidas no Brasil. O MEC é uma delas. Né? As instituições que compõem, que orbitam ali em torno do Ministério da Educação, sabem o que o Ministério pode ou não pode fazer e o que precisa ser feito. Então, quando a gente retoma isso em conselho, trabalha dentro da Câmara e indica também, né, diretamente rumos às séries, à CESU, à CAPES, né, ao INEP, são órgãos ali que diretamente trabalham com política pública da educação superior, e ao mesmo tempo nós conseguimos reverberar isso enquanto conselho e órgão de Estado, isso é muito bom para a República, isso é muito bom para o setor, isso é muito bom para o público, para o privado, para todo mundo. Essa construção colaborativa da política pública em cima da mesa, exatamente, né? Exatamente. Isso é muito então, e o que acontece? Muitas das vezes também, o próprio conselho, digamos assim, confiando na liderança que as séries possui, delega competências, né? Então, há muitos assuntos do conselho que hoje estão delegados às séries, né? Exemplo, para dinamizar o fluxo regulatório, né? Para olhar para dar chance ao órgão regulador, no caso as séries, para a educação superior, para o Sistema Federal de Ensino, opções de solução rápida, que sem burocracia, sem rodar, sem o cachorro correr atrás do rabo ali, e não dar solução para ninguém. Evitando retrabalhos. Utilidade do processo, né? Era o processo em si. Então isso é importante. E o CCPares, ele tem a possibilidade de congregar não só o setor público, o setor privado, né? As associações que os representam, mas também os pares das séries. Né? Porque eu falava direto para a nossa equipe lá, não adianta achar ou pensar com a cabeça do INEP, traz o INEP para discussão. O INEP chegava, sentava, liderado ali naquela época por pessoas maravilhosas, professora Sueli, professora Maria Ângela, professora Maria Inês, que dialogavam comigo constantemente, traziam as suas visões. E eu falava para ela, também não adianta vir trazer só a visão do INEP, tem que ouvir as séries, tem que ouvir o CNE. Então, criou-se um ambiente muito legal naquele momento. Tanto que foi possível avançar. Em outros momentos, colocava-se uma pauta na mesa, assim, a gente tem que revisar o marco regulatório. Tem que revisar constantemente. Porque na política pública, Bruno, nós temos alguns movimentos. Nós temos a implantação, nós temos, né, o monitoramento constante, como é agora, por exemplo, a lei dos sinais. Está todo mundo discutindo, né, Yara? 20 anos. O que nós avançamos, o que precisa melhorar, o que precisa tirar, o que precisa continuar. É natural. Então eu falava assim para as pessoas, poxa, algumas delas, né, vai falar, pô, vai revisar o decreto 9235. Eu falei, graças a Deus, está na hora. Sim. Sabe por quê? O decreto 9235, por exemplo, nós discutíamos em CCPares, né, já que o tema é esse também, nós discutimos vários assuntos. Alguns colaram, outros não. Exato. Né? Alguns tiveram uma adesão muito forte,
Outros ninguém conseguiu entender. É o tal da construção possível. É o da construção possível. Por quê? Logo Tem uma depois... hora que publicar, né, Yara? Por exemplo, veio em 2017... Tem que sair da gaveta. Publique e vamos ver o que... Veio em 2017, ele foi aplicado em 2018, 2019 um governo novo, tinham as suas orientações, as suas diretrizes lá, sua visão de mundo, mas o que acontece? Por exemplo, algo que afeta até hoje o processo regulatório. Eu estou deixando aqui um spoiler para os CCPARs. Novo, né? Vocês têm algum som específico para tocar no podcast a hora que tem spoiler ou... Breaking News! Foi breaking news. Breaking news. O que acontece? O que o conselho hoje, Yara, toda vez que senta alguém das séries lá, fala, olha, no decreto 9235, nós temos um dispositivo da implantação de visitas únicas. Exato. E o que acontece? Uma enormidade de recursos por incoerências ou divergências de avaliação que são feitas, inclusive, no mesmo dia. Institucional, curso. Por exemplo, né? Eu tenho um recredenciamento Renovação. com um pacote de 5 cursos. Né? E aí calha, né, das comissões irem, 3 comissões, fazerem visitas. Uma institucional, 2 de curso, no mesmo dia, relatório. Eu já peguei, inclusive, relatórios, por exemplo, de um curso que recebeu comissão presencial e EAD no mesmo dia. A mesma matriz, né? a mesma construção e as comissões divergentes. Né? Notas diferentes. Notas diferentes, pesos. Aí entra lá no padrão decisório, que eu já falei inúmeras vezes, outro ponto para o CCPARs, mais um spoiler. Né? Ouça, o conselho já falou várias vezes, vamos revisar o padrão decisório, temos que ter condições de ofertar para as instituições de ensino protocolos de compromisso. Por quê? Isso a gente valida o processo de avaliação. A gente não joga na lata do lixo um esforço de 2, 3 anos de trabalho incessantes, de expectativas. Por exemplo, porque lá atrás, no CCPARs, nós entendíamos, ou pelo menos naquele momento foi compreendido, que tinha que ter um padrão decisório pontual em duas questões, por exemplo, em dois indicadores, unidade curricular, né, e currículo. Então, por exemplo, para curso, né? Aí ele vinha com uma nota abaixo de 3, derrubava a avaliação toda. Por quê? Porque era importante, a gente tinha que ter um critério lá atrás. Na aplicação da norma, verificou-se que isso foi duro demais, principalmente com as propostas que estavam acima da média. Exato. Ou seja, tiravam 4, tiravam 5 e tinha um indicador que vinha a menos de 3 e derrubava. E aquele indicador da unidade curricular, por exemplo, né? Estrutura, ou de um EAD para uma metodologia, etc. e tal. Então, por que não ofertar? A própria Séries ofertaria ali um termo de compromisso, falar, olha, nós vamos aceitar esse relatório, daqui a um ano você recebe uma nova visita. Porque ela foi positiva, no final das contas, no conceito final. Eu queria até contribuir com essa análise, dizendo tem o seguinte, outros, né? Tem outros. Primeiro, sim, eu acho que naquele momento foi importante. E como eu venho estudando muito sobre avaliação, né, uma coisa que eu me dedico muito, questão da avaliação do sistema, enfim, eu acho assim, que é necessário, sim, numa mudança tão radical como foi de um decreto, naquele momento, a Séries, o Ministério, estabelecer indicadores chamados essenciais. Isso. Por quê? E está na portaria 20. Por que foi essencial naquele momento? Porque o Ministério, a Séries, precisaria desse filme de fotografia para entender se aqueles indicadores, de fato, eram ou não essenciais. Relevante. Né? Um processo, mas como tudo em avaliação, chega um determinado momento que aquele indicador e aquele critério de análise, ele se satura. Ele próprio se satura. E por que ele se satura? Se satura porque o regulado já passa a dominar a essência e a estratégia. Então está na hora de você revisitar e reformular. Claro. E essa reformulação e essa revisita, ela não se dá do nada, nem do que eu quero, do que eu acho. É um produto de conhecimento. E ela se dá exatamente em cima de 5, 4, 6 anos de saturação desses processos. Posso dar um exemplo? Sim, por favor. Veja só. Na questão tributária, que também tem uma forte presença do setor regulado nas discussões da política tributária nacional. E lá no setor tributário, na fazenda, no planejamento, todo mundo vê
a participação do setor particular, privado, como uma forma positiva de aprimoramento das políticas. Sim. Né? Mas o que eu queria pegar o teu gancho, Yara? Por exemplo, a tributação. E é um exemplo que todo mundo fala e vê. Né? Por exemplo, a indústria vai lá, faz um produto, né? Ele é classificado como bombom. Paga tantos % de imposto. O que o regulado faz? O regulado vai estudar uma forma de olhar, de ter o mesmo produto, de ter a mesma oferta e vai falar, vou reclassificar isso aqui para wafer. E vou traduzir o nome, vou tirar. E vou colocar como wafer e vou pagar 0 imposto. E mudar a embalagem. E muda a embalagem. A norma mudou? Não. O produto mudou? Não. O que mudou? A forma. O relacionamento entre o regulado e o regulador. E o regulador falou, nossa, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Mas isso talvez para Entendeu? bombom, né, Henrique? Para educação superior. Não, para educação superior, mas é a mesma coisa. Né? A gente vai falar dos posicionamentos do CAD. Agora, na minha visão, isso não é ruim. Isso, por quê? Porque eu assumo como uma das premissas que a avaliação é indutora da qualidade. Claro, perfeito. Então, assim, a avaliação ela não é a base da regulação, ela é muito mais do que isso. E como indutora da qualidade, ela precisa colocar dificuldades até para o regulado, para que ele, a partir daquele instrumento que acaba sendo indutor da qualidade, ele ache estratégias, meios, recursos para sair daquela pegadinha, vamos chamar assim. Agora, isso só é possível chegar nesse ponto porque nós vivenciamos esses anos todos a partir disso. Então, vamos reformular a partir desse conhecimento. E um outro, assim, que eu acho também que é importante a gente trazer aqui para a mesa da conversa, aproveitando a presença do Bruno e do Sartori, é que a cada momento, né, que se vive, nós precisamos ter o quê? Ter mais do que uma mudança de instrumento. Nós precisamos olhar a mudança de um modelo educacional. Nós precisamos mudar a concepção, o modelo e o sistema. Exatamente. E aí, sabe, porque eu fico sempre com a sensação que nós estamos atingindo pontualmente e trabalhando o retalho. Eu acho que nós já temos um acúmulo, nós todos na educação superior, e esse século permite isso, essa era do conhecimento, da conectividade, e a pandemia também nos ensinou muito, permite que a gente agora passe a corrigir pontualmente determinados aspectos e pense o todo. E aí o papel do Sartori na presidência da Câmara de Educação Superior é estratégico e fundamental por toda a bagagem que ele traz, por todo o conhecimento. Então, assim... Pouca expectativa em relação a você. Só um pouquinho, né? Fique tranquilo. Eu tenho mais uns 4 meses só. Não, assim, o que eu penso é assim, ao invés de mexer num indicador, num instrumento, vamos mexer sim, mas vamos concomitantemente pensar o sistema como um todo. Tem que pensar. E aí eu quero parabenizar o Sartori. Porque, além de tudo, né, vejam que eu sou tiete, mas eu não posso deixar de dizer aqui. Já não tão jovem assim mais, né? Pelo menos. A barba está ficando branca. Mas eu gostaria de aproveitar e dizer isso aqui. Nós estamos falando não de CC Pares, né? CC Pares é uma forma de. O tema aqui é construção de política pública, né? O tema aqui é construção de política pública. E aí, por que eu quero trazer isso para a mesa e para trazer a importância de pensar o modelo e o sistema como um todo, dando mais autonomia ao regulado, tendo com o regulado uma relação de confiança e de corresponsabilidade, regulado e regulador. E aí, uma coisa que eu queria ouvir um pouquinho, se o coordenador desse podcast permitir, eu queria, nesse contexto, perguntar ao Sartori por que, né, eu acho que já foi nessa visão, ele trouxe para um debate inovador, que ninguém esperava, oportuníssimo, a criação da universidade especializada. E aí aproveitando, colocar na frigideira. E aí aproveitando, Henrique, assim, esse tema é riquíssimo. Então já traga para nós aí mais algum breaking news novamente no podcast. Porque isso é política pública. Já traga para nós e suas considerações aí. E não é remendo, né? Ele está regulamentando o artigo da LDB. Da LDB, o que nunca tinha sido feito, né, Yara? Então, além disso tudo, né, Yara? Eu vou dar um outro spoiler aqui, o terceiro, né, do bate-papo. Exemplo, você falou num ponto agora extremamente relevante, da confiança. Né? Então, se nós temos um setor que regula, que traz as instituições, né, para o seu círculo de confiança, né? Ou seja, eu vou te dar uma autorização para você ofertar educação, já que eu não posso estar ali. Né? O que acontece nesse ponto? O próprio decreto atual e as portarias trazem a figura da CPA.
E por que que a CPA nunca ganhou de lá para cá, de 17 para cá, sobretudo, o protagonismo que deveria ter, né? Ou seja, na bonificação regulatória, né? na renovação dos atos. Por que que a CPA, internamente, já que é o olhar do cliente, né? Do principal cliente desse relacionamento, que é o estudante, que é a comunidade. Com o membro da comunidade Com o externa. membro da comunidade. Por que que aquele relatório não é relevante para o regulador? É somente um quesito no instrumento de avaliação. Um PDF. É um PDF. Porque o que que acontece? Não, o que que acontece? Não pode A ser. comunidade faz um Virou esforço burocrático. hercúleo, virou burocrático, virou aquilo que você falou. O regulado tem que fazer para cumprir requisito, porque se ele não faz... Agora, ele apresenta uma grande estrutura, investe na CPA, faz um relatório, busca ali conhecer o seu produto, o seu cliente, a sua penetração na sua proposta. Nada disso é relevante. Cadê o PDF? Então, eu acho que isso é um terceiro spoiler. E Agora, antes de falar né? da Universidade Especializada, eu vou aproveitar e entrar. colocar mais um detalhe, porque aí eu já passo a bola, né? Mas ela vai voltar, Yara. Presidente. Ela vai, né? Vai. Presidente. Não falar sozinha aqui, não. O que justifica não ter a possibilidade de um recurso em relação ao parecer da CTA? Isso Como aí o Conselho Nacional de Educação não para as pode máquinas. ser... Fala assim, para as máquinas. Por que que o Conselho Nacional de Educação está lá desde o primeiro decreto, Exatamente. isentou a CTA de ter um recurso? Eu não vejo motivo e acho que o grande espaço recursal da educação superior é o Conselho Nacional de Educação. E está lá escrito, não há recurso à decisão da CTA. Isso. E eu acho isso, sim... O que aconteceu? Por favor, vamos mexer nisso. Ô, Yara, Coloca mais um spoiler aí. Com essa pergunta da Yara, eu vou aproveitar que o presidente do Conselho de Administração da BMS está aqui no estúdio aqui. Fala, cadê o vinho pra gente abrir um vinho aqui e avançar essa pergunta da Yara aí? Mas vai lá, Henrique. Mas o que a bola tá acontece? contigo, meu amigo. Recentemente, Eu acho que o presidente do Conselho, da Câmara, pode nós já fazer temos resposta. gestões para acabar com isso. Recentemente, a Câmara de Educação Superior aprovou um parecer, encaminhou para o Ministério da Educação vários pontos para auxiliar nas modificações regulatórias, nas atualizações. E dentre esse tema está essa questão da CTA, né? Porque não tem como você terminar a história da sua avaliação simplesmente numa visão de quem não participou ativamente, diretamente do processo avaliativo em loco, já que a avaliação é em loco. Então, nós colocamos esse despertar aqui do INEP para conversar com as séries a possibilidade, obviamente, de também apresentar, ou pelo menos indicando o Conselho a necessidade de revisão daquele relatório. Então, isso já foi falado. Eu acho que isso é muito bom, né? O Conselho Nacional de Educação é o órgão máximo de recursos. Então, isso acontecerá também, né? Eu não posso dar muito spoiler, estou dando demais, né? Mas isso acontecerá também, quem sabe, com os processos, né, do estrito senso, né? Então, eu acho que é um avanço muito importante. Poucas pautas para o CCPARES, né, Yara? Poucas pautas. E aí, fechando, não sei como é que está o tempo aí, Bruno, por favor, porque o professor gosta de falar. Não vou deixar você passar à vontade. Eu acho assim, o que a Yara trouxe aqui, eu acho que a gente tem que dedicar um pouquinho a esse tema, que é a regulamentação do parágrafo único do artigo 52 da LDB, né? Desde 96 está lá, dormindo em berço esplêndido, né? E que causou até hoje uma grande discussão de lá para cá. Por quê? Por mais de 10 anos, né? O Conselho discutiu o que é uma universidade, né? Para que serve, o que acontece e o que precisa ter. E chegou naquela discussão dos 4 mestrados e os 2 doutorados. Sabemos que isso hoje, no contexto das universidades, muitas, né, não conseguem mais, sustentavelmente falando, eu estou falando não no ambiente financeiro, estou falando no ambiente acadêmico, né, conferir uma vocação para aquela instituição a partir do seu PDI, né, casar com o regulatório. Então, o que nós entendemos? Que as universidades especializadas por campo do saber, já que é facultado, né, as próprias instituições e no ambiente da sua autonomia universitária optar por um ambiente de dedicação da área de conhecimento, como a CAPES, por exemplo, ajuda ao diferenciar os diversos estritos senso, falar, olha, áreas do conhecimento são essas aqui e, querendo ou não, o Conselho valida, por que não as instituições universitárias não podem também ser enquadradas
E a partir de critérios mínimos estabelecidos com qualidade, poder indicar um caminho para o exercício da sua autonomia, Yara. Então, por exemplo, eu não preciso mais, né, na proposta, garantir os 4 mestrados e 2 doutorados, a não ser que seja minha vocação institucional, né? Se eu quero ter autonomia em todas as áreas do conhecimento. Agora, eu quero trabalhar uma autonomia na área, por exemplo, de engenharias. Eu quero trabalhar uma autonomia na área de ciências biológicas, na formação de professores, em ciência ambiental, em alguma questão dessas, ciências sociais aplicadas. Eu vou me dedicar a ter ali um conjunto de estrito senso que dialogue com essa área. E a partir dali, manter o status da minha organização acadêmica. Exato. Então, hoje, basicamente, a gente está numa bifurcação ali de entender, né, que caminho que nós queremos para a nossa instituição de ensino. Por quê? Poucos sistemas, né, educacionais mundo afora são tão diversos quanto o nosso, na classificação da organização acadêmica. Onde nós temos faculdade, centro universitário que não está na LDB, né? Não está na LDB, está num decreto, e as universidades. E em instituições, em sistemas vizinhos de países limítrofes, nós só temos a organização universitária, né? Então, claro que nós podemos chegar nessa discussão, sim, claro, mas agora nós, enquanto conselheiros, né, que estamos ali naquela discussão, e acredito que apresentaremos isso de forma definitiva em julho, né? Em julho, estou fazendo um compromisso, né? Mas é um compromisso que a Câmara se apresentou de relatar o parecer para universidades especializadas para o campo do saber como uma inovação para o sistema, né? E aí, no processo de revisão normativa, a SERES, juntamente com o MEC, pode traduzir isso no decreto, pode aplicar, pode revisar, mas o Conselho já deu a diretriz. Aí é para quem está com a caneta e com a tinta, né, Henrique? Com a caneta e na Henrique? tinta, coloca, renova a carga e mete ficha. Exatamente, Henrique. Yara, de minha parte, assim, registrar a minha felicidade mesmo, a minha admiração enorme por vocês dois. Expectativa grande, Henrique, de ter as portas do Conselho Nacional de Educação sempre abertas. Sempre e que a Yara seja sempre a nossa grande representante ali, que leva as nossas pautas, que leva as nossas discussões ali. E para a gente não gastar a quinta temporada toda nesse nosso episódio do podcast, a gente vai encerrando aqui. Não sei, Yara, se puder fazer uma palavra final para nós aqui, porque vai ter reunião do Conselho de Administração da BMS, então seguramente grandes pautas, professor Janguier Diniz, para a gente evoluir e levar ali os separos. Yara, você pode encerrar para a gente? Muito obrigado, viu, Henrique? Obrigado, muito obrigado, Bruno, obrigado, Yara, pela oportunidade. É uma honra, né, encerrar esse bate-papo e estar aqui à mesa com 2 pessoas ilustres conversando. Isso para mim é um privilégio, é um ensinamento. Eu quero a toda a diretoria, ao presidente do Conselho de Administração, Janguier Diniz, que está aqui conosco, o presidente da BMS, Celso Nisquier, por ter me convidado, por ter oportunizado esse momento, esse espaço de troca, de aprendizagem, enfim, de reflexões. E dizer, sim, que é um prazer estar sempre ao lado do Bruno Coimbra. Todos sabem a minha admiração, o meu carinho, eu aprendo muito. O Sartori também sabe o meu carinho, a minha admiração, o meu respeito por você, Henrique Sartori, e pelo Henrique Sartori, homem público, homem gestor público. Parabéns por toda essa condução. E dizer o seguinte, que cada vez mais eu me encanto com esse trabalho. Esse CEBESP está maravilhoso, teremos sempre esse espaço para a gente estar aqui dividindo, somando e refletindo sobre a educação superior. Muito obrigada e um abraço aqui a Camila, que está aqui conosco, obrigado, a toda Camila. a equipe Obrigado, técnica a equipe desse podcast. Yara, você falou em aprender, eu acho que vale a pena você comentar. Lançou um livro aqui, você já falou sobre como é que acessa, porque em regra o podcast diz um livro, recomendar um livro. Vou aqui pegar uma procuração do Henrique para a gente... A recomendação acho que é do livro que a Edux 21, né, organizou ali na Edux 21. Está acessível, aonde que as instituições podem acessar? É no site da Edux 21 ali, para aprender. Eu acho que ali os capítulos traduzem as grandes pautas, né, Henrique? Sim, é um livro que nasceu exatamente dessa reflexão, né? Um momento de transição, um momento oportuno de nós estarmos apresentando não só críticas, mas mais do que crítica, apresentar uma proposta ao executivo, não é? Porque criticar está do lado de cá,
é uma coisa que às vezes não é muito fácil, mas também é uma coisa mais cômoda. Sim. Outra postura é você apresentar os desafios e apresentar uma agenda propositiva que ajude Exatamente. o executor a refletir e a pensar e ver a possibilidade dentro daquela base da construção possível. Então, assim, a ideia foi essa, não é? Não trazer problemas, mas tentar trazer propostas, né, para que quem está nessa posição de conduzir uma política pública possa refletir a partir de uma base teórica. Excelente, Então, assim, excelente. o livro está disponível no site da Edux, o e-book para download gratuito. Vou também solicitar a Camila aqui presente para botar também no site da BMS, tá? Para que a gente possa ter mais acesso e todos possam ler. Foi, assim, modestamente, foi um sucesso o lançamento hoje pela manhã. Sem dúvida. Era o livro e mais alguns, e o nosso foi assim, uma demanda imensa, todo mundo parabenizando, todo mundo querendo. Nós fizemos no formato impresso e no e-book, e está disponível tanto no impresso, é só fazer um contato que a gente encaminha, e no e-book. E é um livro assim que a gente conseguiu juntar numa obra, num tempo recorde, pessoas que têm uma agenda terrível. Mas eu só acredito em pessoas que não têm agenda. Pessoas Excelente. que eu convido para alguma Bom coisa demais. e diz, não, eu tenho agenda, eu fujo. Se você quer resultado... Não, se você quer... capinar um lote aí. Descarregar um caminhão. Não, isso eu aprendi na minha vida, né? Se você quer resultado, se você quer entrega, convide quem não tem tempo, quem não tem agenda. E aí eu tive o privilégio de contar no grupo de autores, como eu já falei no início, com Janguier Diniz, com Henrique Sartori, Celso Nisquet, Bruno Coimbra, Só gente fina. Felipe Guedes, enfim. Convide pessoas gente obstinada, não é isso, Yara? obstinada, Convide seja gente obstinado que dá. Obrigado Tá certo? demais, Yara. Obrigado Valeu, gente. demais, Obrigado. Henrique. Valeu, Uma gigante. satisfação Um abraço, grande. pessoal. Obrigado. Valeu.